templo e não templos do Espírito Santo. O objetivo desse devocional é desconstruir o individualismo egoísta, separatista, isolatório de alguns crentes. Texto inicial, Efésios capítulo 2, versos 17 ao 22, diz assim: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, no singular, bem ajustado, cresce para santuário, singular, dedicado ao Senhor, no qual também vós, plural, juntamente estáis sendo edificados, plural, para a habitação, singular, de Deus no Espírito. O edifício é um só, logo, cada crente ou cada dito cristão não é um edifício particular ou individual. Todos, na verdade, ligados entre si pelo Espírito Santo de Deus, é que constitui um único edifício para Deus. Todos os membros do corpo de Cristo são ou compõem ou formam ou tornam-se um único templo do Espírito Santo de Deus. Uma única casa de Deus. Casa essa composta de muitas moradas em si. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz: Porque Deus... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício, no singular, de Deus, sois vós, plural. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 agora. Não sabeis, vós, que sois, plural, santuário, singular, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, plural? 1 Coríntios 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário, singular, de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário, singular, de Deus, que sois vós, plural. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos, plural, santuário, singular, de Deus vivo. Como Deus disse, neles, plural, habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Cada indivíduo compõe o templo, compõe a casa de Deus. Cada indivíduo é uma morada em si, mas cada indivíduo em si não é um templo individualmente. Não existem templos do Espírito Santo.
como se cada cristão fosse um templo individualmente e não precisasse ou dependesse dos outros para ser alguma coisa, para ser templo de Deus. Existe apenas um templo e cada crente e cada dito cristão compõe este único templo do Espírito Santo de Deus. João 14, verso 2, uma tradução parafraseada por mim, diz assim: na casa singular de meu Pai há muitas, plural, moradas, plural. Do contrário, eu teria dito a vocês que vou preparar lugar. A casa, nesse caso, é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. E as moradas, que são muitas, são os membros que compõem este corpo. Cada um de nós somos moradas, mas só existe uma casa. Essas moradas compõem esta casa, e esta casa é o templo do Espírito Santo. Esta casa é a casa de Deus. As pessoas gostam de dizer: eu sou o templo do Espírito Santo, como se individualmente ela fosse templo por si só. E a maioria das pessoas que falam isso, que dizem isso, são pessoas mesquinhas, são pessoas egoístas, são pessoas separatistas, são pessoas que se isolam, que desprezam os irmãos, que desprezam estar em união com os irmãos, como se individualmente ela fosse templo por si só e não precisasse de mais ninguém. Somos pedras vivas que juntas formam um templo vivo para o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é uma pedra viva? Uma pedra viva é uma pedra cortada, talhada, lapidada. Sabe para quê? Para fazer parte de um edifício. Sabe para quê? Para carregar outra pedra. Uma pedra viva, ela não é preparada para viver isolada. Pedra isolada é pedra morta. Pedra viva, ela é preparada para carregar, para ajudar, para sustentar outra pedra. Sendo assim, se você é a favor do separatismo, de se isolar, se você é aquele tipo de cristão ou de crente que vive isolado, que despreza os irmãos, que despreza, que acha que não tem nada a ver, que não precisa de ninguém, que não se socializa com os irmãos que compõem o mesmo corpo, você é uma pedra morta. Você está procedendo, agindo como uma pedra morta, porque uma pedra viva de verdade, ela não se isola. Ela compõe o edifício e sustenta carregando outra pedra viva sobre si. 1 Coríntios 12, verso 12 ao 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários.
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus, assim, formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, ou pelo menos deveriam padecer com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, ou pelo menos deveriam se regozijar com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Eu respondo, não. São todos profetas? Eu respondo, não. São todos doutores? Eu respondo, não. São todos operadores de milagres? Eu respondo, não. Têm todos o dom de curar? Eu respondo, não. Falam todos diversas línguas? Eu respondo, não. Interpretam todos? Também respondo, não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, o caminho do amor. Efésios capítulo 4, verso 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Deixa eu pontuar agora o que somos apenas no coletivo e nunca individualmente. Número 1, corpo de Cristo. Só somos corpo de Cristo no coletivo e nunca individualmente. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Cada um é membro neste e deste corpo. Segundo, templo de Deus. Só somos templo de Deus coletivamente. Individualmente, não. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que mesmo Paulo falando para um coletivo de pessoas, quando se trata do templo, ele coloca no singular o templo de Deus e não os templos de Deus. Só existe um templo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Cada um é uma pedra viva deste e neste templo, conforme Pedro bem escreveu. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Terceiro, casa de Deus. Só somos casa de Deus no coletivo. Individualmente não somos em si casa de Deus. Somos morada. Cada um é uma morada. Mas essas moradas compõem a casa de Deus, que é uma só. São moradas de uma casa. E a casa é o corpo de Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Vós, plural, casa, singular. Com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o texto de 1 Pedro 2, verso 5. Número 4, igreja. Cada indivíduo não é uma igreja. Eu não sou igreja individualmente. Eu componho a igreja. Eu sou um integrante da igreja. Eu sou um membro da igreja. Eu sou uma pedra viva neste edifício espiritual. Igreja são pessoas e não pessoa no singular. É um composto. Contudo, se eu demorar, fiques ciente de como as pessoas devem comportar-se
na casa de Deus, ou seja, no corpo de Cristo, no meio dos irmãos, como parte integrante dos mesmos, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Cada um é uma pedra viva desta e nesta igreja, construção espiritual. Quem se isola e se separa deixa de cumprir o papel de uma pedra viva, que é carregar outra pedra viva nesta construção espiritual que é a igreja. Sendo assim, número 1, você sozinho não constitui o corpo de Cristo. Você é apenas um dentre muitos outros membros. Número 2, você sozinho não é templo do Espírito de Deus. Você é uma das pedras vivas que compõem o templo do Espírito de Deus. Número 3, você sozinho não é casa de Deus. Você é uma dentre tantas moradas que existem na casa de Deus espiritual. Número 4, você sozinho não é a igreja de Deus ou de Cristo. Você é uma dentre tantas pedras vivas que compõem este edifício espiritual único. E quando falamos de corpo de Cristo, templo de Deus, casa de Deus e igreja de Deus ou de Cristo, estamos falando de uma mesma coisa e que você sozinho não o é, não a é, não o será, não a será. Somente no coletivo seremos corpo de Cristo, templo de Deus, casa de Deus, igreja de Deus ou de Cristo. Conclusão: se alguém destruir o templo de Deus, expressão utilizada por Paulo, significa que se alguém for responsável por destruir a igreja de Cristo, que somos nós, os servos de Deus e de Cristo, falando de uma forma coletiva. E esse destruir que Paulo se refere se dá mediante as carnalidades no meio do povo de Deus e de Cristo, que quebra comunhão, que quebra relacionamentos, que destrói a ligação no corpo e do corpo de Cristo, causando divisão, partidarismo entre si no corpo, na igreja, na casa de Deus, no organismo vivo que somos nós, ligados por um mesmo Espírito. Tal destruidor, tal indivíduo será por Deus destruído. Você não é corpo, igreja, templo de Deus sozinho, isolado. Que todo individualismo egoísta, separatista, isolatório seja desconstruído em nome de Jesus.